Boa noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Vamos para mais uma reunião do Livro dos Médiuns. Esse livro ele vai ficar interessante a partir de terça-feira que vem. Aí nós vamos entrar na essência realmente do livro e vai esclarecendo para nós muitos acontecimentos que passam muitas vezes despercebido por nós. Então, é muito interessante. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Hoje nós vamos concluir o capítulo 3, que ele fala das manifestações inteligentes. Mas eu também gostaria de voltar um pouquinho para a gente tentar lembrar o que nós falamos a semana passada, onde eram as manifestações físicas, onde nós falamos das mesas girantes. Eram muita energia, onde os médiuns colocavam as mãos sobre essa mesa, e essa mesa se levantava, essa mesa ia de um lado para o outro, subia até o forro, e muitas das vezes descia, batia no chão e arrebentava. Pura energia. E hoje nós vamos entrar nas manifestações inteligentes, onde precisa de uma ação diferenciada. Para quê? Para que o fenômeno aconteça de uma forma diferenciada, aconteça de uma forma melhor. Ele começa, como todo efeito inteligente, deve ter uma causa inteligente. Tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia a presença de outra causa. Para que uma manifestação seja inteligente, basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Vamos dar o exemplo aqui, como ele mostra, do papagaio, do menino que solta a pipa. A ação que está diretamente na pipa é o vento. Essa é a ação, essa é a energia. Naquele exato momento, para que a pipa comece a ir para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou subir, ou descer, depende de uma ação inteligente que está ali soltando, batendo, fazendo que aqueles movimentos acontecessem. Isso é uma manifestação inteligente. E isso também acontece conosco. O corpo, a gente vê que quando o corpo desencarna, ele fica inerte. Enquanto a vida, a ação do espírito. Então, essa inteligência que está temporariamente habitando um corpo físico é que vai fazer com que as manifestações físicas elas aconteçam. Então, quanto mais estudo, quanto mais moralizado seja o espírito que está encarnado, mais a ação é inteligente. Mas isso não quer dizer também que essa ação inteligente ela seja benéfica. Existem muitos espíritos inteligentes que usam a inteligência do lado contrário, do lado maléfico. Então entra aí o Evangelho de Jesus para trazer para nós um discernimento daquilo que nós devemos fazer com a nossa vida, aquilo que vai ser benéfico para nós. Porque, queira ou não, em algum momento da nossa vida, nós vamos resgatar tudo aquilo que nós deixarmos de fazer e aquilo que nós fizermos que comprometem a nossa trajetória espiritual. Por isso, Deus não tem pressa. Deus é paciente. Nós falamos aqui sobre Deus, porque a inteligência suprema é amor. Então, ele respeita os nossos limites. Mas a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo que quanto mais depressa nós chegarmos àquela paz que todos nós procuramos, porque nós procuramos uma doutrina, porque nós procuramos uma religião, porque nós queremos viver melhor, nós queremos ter uma vida saudável. Aí entra o Evangelho de Jesus. E agora, mais ainda entendido através dos ensinamentos da doutrina espírita, que vem esclarecer para nós uma porção de coisas que aconteciam, que eram sobrenaturais, mas que não existe o sobrenatural. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. Havia uma inteligência oculta
ela podia responder a perguntas. Ela respondeu por sim ou por não, segundo o número de pancadas. Muitas das vezes determinava-se sim, não. E aí começou-se o quê? Primeiro contato, primeira comunicação, definindo o sim e o não, sim e o não. Estabeleceu-se um sistema de pancadas correspondentes às letras do alfabeto. Mesmo sistema, uma batida era A, duas batidas era B, e assim sucessivamente. E isso ficava uma coisa morosa, demorada. Esse fato não podia deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Alguma coisa acontecia. Então, se ele respondia sim ou não, ali tinha uma manifestação inteligente. Olha que coisa interessante. Em 1990, nós fizemos algumas experiências numa instituição que a gente participava. Nós fizemos todas essas experiências aqui com a mesa, nós fizemos experiência com o copo. Acho que todos aqui já viram falar da brincadeira do copo. E a gente fez uma experiência dentro do Centro Espírita. A gente tinha muito jovem lá na época, e inclusive orientando eles para que não fizessem isso. Porque eram as letras do alfabeto, respondia as perguntas e dava orientações. Aí uma menina, ela era muito teimosa, e ela começou a fazer reunião na casa dela. Olha o problema da gente fazer uma reunião onde o lugar não é adequado, onde não tem uma assistência espiritual adequada para que a gente exerça isso. Ela teve problemas severos em relação a tudo isso. E quando começou, nós comentamos aqui, né, João? Começou com uma espécie de brincadeira na França. Aí alguém, no caso Allan Kardec, ele descobriu que aquilo ali tinha um sentido mais profundo. Então, por isso, da seriedade dentro daquilo que a doutrina espírita trouxe para nós. Na Bíblia está escrito para a gente não brincar com coisas santas. São coisas santas, porque envolve a nossa parte espiritual, a nossa trajetória. As respostas da manifestação inteligente, eles mostravam completa oposição aos pensamentos dos assistentes. Eles mostravam fora de alcance intelectual do médium. Eles mostravam idiomas ignorados por ele. E mostravam relatando fatos desconhecidos de todos. Isso me faz lembrar de uma passagem de Eurípides Barçanufo, que não acreditava no espiritismo até então, e na casa dele ele começou a ouvir os rangidos nas paredes, os móveis que andavam, o batente que sofria as batidas, e aquilo ali para ele era difícil, não tinha como entender aquilo. Por isso que se tornou um negócio muito moroso. O que é isso? Para vocês terem uma base, na mesma casa em que Eurípides Barçanufo relatou isso, ali se fundou um centro espírita, de tanto que ele entrou na doutrina. Em uma noite que ele recebeu o primeiro livro dele, com 334 páginas, ele leu a noite inteira pela graça do espiritismo. Esses processos, no caso, morosos, eles surgiram alguns que até bizarros, diferentes, como imitação de rufar de tambores, como de canhoneiros, ruídos de serra, de batidas de martelo, de ritmos diversos, até de música. E assim surgiram outros, que se chegou à comunicação escrita, que foi o ápice na comunicação. Muito bem. Olha que coisa interessante para nós aqui, ó. Completa oposição ao pensamento dos assistentes. Eu tive uma experiência dessa muito interessante aqui no Chico Xavier. Logo no começo, quando nós abrimos a instituição, era num salão pequeno de 43 metros, ali para cima um pouco ali, e eu tinha um pensamento, porque como eu saí de uma escola muito rigorosa dentro da doutrina espírita, onde o sistema era todo fechado, por exemplo, ninguém poderia assistir uma reunião mediúnica como nós vamos assistir hoje, não poderiam participar da reunião mediúnica, tinha algumas reuniões restritas, então eu tinha esse pensamento. E eu sou um médium que às vezes eu perco a consciência na hora da comunicação.
e eu saí do ar. Na primeira reunião que nós fizemos. E quando eu saí do ar, veio uma orientação para que o centro fosse exatamente do jeito que nós estamos fazendo hoje. Totalmente aberto. A gente muitas vezes tem restrição com criança, devido à problemática que acontece muitas vezes numa reunião mediúnica, mas exatamente desse jeito, totalmente oposto àquilo que eu pensava. Então, quer dizer, o meu pensamento não prevaleceu. O que prevalece é a orientação espiritual. Então, era o que acontecia aqui, ó, fora do alcance intelectual do médium. Nós tivemos aqui em Americana, tem uma médica, que eu não vou citar o nome dela, que eu considero uma das maiores médium daqui de Americana. Nós fizemos muitas experiências com transcomunicação, e uma série de coisas, trabalhamos no hospital psiquiátrico como médium, tudo, e nós fomos fazer uma reunião na casa de um japonês. E chegamos na casa do japonês, estava acontecendo de tudo que vocês veem aqui, arrastava chinelo dentro de casa, batia as portas, a chave não saía da fechadura, uma série de coisas que a gente tem que ver para crer. O que aconteceu lá? Ela recebeu um japonês, era o pivô do problema, e ela falou em japonês, e a gente gravava na época. Nós temos muitas mensagens gravadas no hospital, que serviu muito de experiência. Tivemos comunicação de vários vultos, inclusive da doutrina espírita, que estão gravados ainda, das nossas reuniões. E quando terminou, ela também uma médium inconsciente, quando terminou, só quem poderia saber o que estava acontecendo eram os japoneses. E aí começaram a chorar entre eles. Era uma questão de herança, tinha uma hierarquia ali, porque lá a gente sabe que tem uma hierarquia. Então, o que aconteceu? Totalmente fora do controle da médium, que não tinha conhecimento do idioma, né? E uma surpresa para nós. Nós tivemos outra experiência. Quando a gente estava numa outra instituição, que até hoje está ali na Nova Americana, uma menina com obsessão na favela, que ali tinha muita favela beirando a linha, nós fomos lá atendê-la. Ela, depois disso, veio no centro lá. Olha, uma experiência fantástica. Aí nós temos a doutora Rosana, que fala inglês. Lembra disso? A entidade deu uma comunicação em inglês. Ela estava procurando o pai dela. Aquela menina tinha uma relação do passado, que nós não vamos falar hoje, porque nós vamos, esse livro dos médiuns, nós vamos falar de muita... Eu quero compartilhar com vocês experiência de 53 anos dentro da doutrina espírita. Para vocês verem como realmente, quando a gente se dispõe, nós somos instrumentos de Deus. Então está aqui, ó, relatando o fato desconhecido de todos, em idiomas ignorados, que foi o caso dessa menina. Lembra, Rosana? Foi uma reunião que foi um alerta para nós. A menina não tinha cultura nenhuma, nem saber escrever direito ela sabia. Olha para vocês verem, mas tem a mediunidade. As primeiras comunicações escritas, elas começaram de uma forma um tanto quanto que até engraçadas. Pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis sobre uma folha de papel. No início começaram com algumas letras, depois descreveu palavras e frases. Depois simplificação da graduação do processo. Como que foi essa simplificação? Mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão. Cestinha, caixa de papelão e, por fim, as pranchetas. Então nós temos aqui, ó, como que se iniciaram, né? A cestinha com um lápis. E essa cestinha andava escrevendo primeiro letras, palavras, depois frases, até chegar no tamanho da mão. E aí nós estamos vendo aqui, ó, a brincadeira do copo aqui, com outro instrumento. Vocês estão vendo o abecedário, né? E aí anda, e é um negócio impressionante que realmente esse fato ele acontece mesmo. Não tem como a gente negar isso daí. E olha o esforço, olha como que nós devemos valorizar os pioneiros da doutrina espírita.
Olha o esforço deles, construindo até mesa do tamanho de uma mão para poder ter a comunicação. Aí vamos falar um pouquinho de Americana. Vamos falar de Carioba. Quando começou o Espiritismo em Americana, começou em Carioba. E na época precisava tirar uma licença na delegacia de polícia para poder fazer a reunião. E tinha que ser um horário rígido. E lá em Carioba, eu fui inclusive visitar essa casa, porque nós escrevemos muito sobre a doutrina espírita em Americana. Tem um livro que chama Construindo um Brasil Novo com Jesus. Conta um pouquinho, mas muito pouquinho, porque o objetivo nosso é fazer um livro realmente integral, contando todas as experiências. E começou essa reunião numa casa onde o homem ele vendia passarinho, ele vendia curió na época. E fazia-se a reunião no escuro, no porão. Tinha ali um subterrâneo na casa e era no escuro. E aí, como ele vendia passarinho, tinha 2 curió para vender. É verídico isso. E aí chegou um homem lá à tarde e queria comprar o curió. Ele falou, vim comprar o curió. Aí a mulher do dirigente da reunião falou, ó, tem 2, só que um meu marido já vendeu. Então não posso entregar para o senhor que eu não sei qual que ele vendeu. Meu marido conhece. Ele falou, não, mas de todo jeito eu já vou deixar pago. E o que ele não vendeu eu levo. Aí ele veio buscar à noite. Aí quando ele chegou à noite lá, a casa estava fechada, ele escutou o barulho embaixo, ele entrou. Aí ele chegou, os médios estavam na mesa, ele chegou e falou, eu vim buscar meu curió. Aí o doutrinador falou, não, meu irmão, você já desencarnou. Você não precisa de curió, não. Você não está mais aqui, não, eu paguei, eu vou levar meu curió. Acabou a reunião espírita. Verídico. Tem algumas histórias do Rio ali que eu vou contar para vocês durante as nossas reuniões. São hilárias, mas são verídicas. Olha para vocês verem. Então, os pioneiros. Em 1935, abriu-se o Centro Espírita Fraternidade, perto da Meta, na Rua Comendador Miller. É o centro mais antigo de Americana. Eu participei desse centro há muitos anos atrás. Ali nós tivemos comunicação, nós tivemos ali uma experiência com pancadas. Mas eu não vou contar hoje, não vamos ter mais tempo. Vamos para frente, senão nós vamos esgotar o tempo. Não, mas aí tem jeito. Aí isso me faz lembrar uma passagem que ocorreu quando Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos. Aí ele estava no escritório dele escrevendo e começou a bater. E batia na mesa e arrastava. E ele ficou assustado. Com toda a espiritualidade que ele já tinha, ele ficou assustado. No outro dia, eles tinham a reunião espírita, que ainda era na casa das irmãs Baldin, né? E ele pergunta para a espiritualidade o que aconteceu uma noite antes que ele estava escrevendo, e ele ficou todo assustado. Ele falou, era o seu espírito familiar querendo comunicar com você através das batidas. Mas como? O que ele queria falar comigo? Ele falou, eu não sei, mas eu queria saber o que ele queria comigo. Eu falei, então converse com ele, porque ele está presente aqui. Aí ele pergunta, espírito, o que você queria comigo? Você ficava batendo ontem no meu escritório? Aí o espírito relata para ele, eu sou o seu espírito da verdade. Mas como que você chama? Não, por hora você simplesmente vai saber que eu sou o seu espírito da verdade. E eu estava batendo para você se atentar que nas escritas que você fez ontem, algo estava errado. Olha que maravilha. Naquele exato momento, ele tentou se aprofundar. E mais uma vez, o Espírito da Verdade disse para ele, eu estarei com você por resto da sua vida. Pelo menos, todas as suas dúvidas serão sanadas. Todas as suas dúvidas eu há de responder. Mas quem é você, Espírito da Verdade? Para você, eu serei simplesmente o Espírito da Verdade. E no outro dia ele chegou no escritório, foi ver as escrituras que ele tinha feito e havia erros. Olha que comunicação. Reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apêndices da mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. A própria mão do médium, impulsionada involuntariamente, escrevia sobre a influência do espírito sem o curso da vontade ou do pensamento daquele. E isso nós começamos a psicografia
que até hoje são muito usadas, muito importantes. Então vocês podem ver que nós não podemos descartar nada. Por exemplo, tem cartomante, tem jogador de búzios, tem pessoas que ele lê nas cartas, outros lê em pedaço de papel, outros lê à mão. É um ponto de concentração. Por exemplo, a benzedeira, ela benze com um ramo, ou com um rosário, é tudo ponto de concentração. O que está valendo ali é a mente. E como nós somos um espírito usando um corpo físico, através da psicografia, a comunicação ficou mais rápida, mais fácil. Tem um livro muito interessante, O Druida Reencarnado. Conta a história do Kardec. Nós vamos ver que o Brasil teve uma influência muito grande na codificação da doutrina espírita, porque o café brasileiro estava invadindo a França e os pequenos agricultores estavam tomando prejuízo. Eles estavam quase que sem solução. Aí o governo francês fez uma reunião com eles. E nessa reunião foi aonde essas irmãs, porque o pai delas era agricultor na época, eles foram até Paris e depois, quando eles estavam na embarcação, o espírito Zéfiro comunicou por intermédio delas, dizendo ao pai delas o seguinte, que eles iam encontrar lá um homem que tinha sido sacerdote nas Gálias, no tempo dos druidas, e que ele ia trazer todo o esclarecimento de uma doutrina revolucionária, inclusive em termos científicos. E olha que coisa interessante, quando o Kardec se aproximou deles pela primeira vez, eles saudaram Allan Kardec com termos do druida, ao que o Kardec respondeu. O espírito Zéfiro falou, esse é o homem. E olha só, ninguém é insubstituível. O Kardec começou a questionar porque era muito pesado para ele. Vocês imaginam naquela época ele trazer toda uma revolução doutrinária dentro de um país que era o berço da cultura. Então, um dia ele falou que estava pensando em desistir. E se eu desistir? O Espírito falou para ele o seguinte, o outro tomará seu lugar porque a obra de Deus não pode ficar à mercê de um homem. Então, olha só para vocês verem. Então, é uma oportunidade para nós, principalmente para nós que estamos aqui, para nós que estamos entendendo e estudando a doutrina espírita, que a gente pode fazer alguma coisa em relação à nossa vida. Não é dentro do centro espírita só, é na nossa vida, no cotidiano, é nos nossos relacionamentos, para que a gente tenha paz, para que a gente viva melhor e que a gente alcance um pouco mais aquilo que nós estamos almejando, sempre em nome de Jesus. Isso me fez lembrar uma outra passagem em que o Divaldo Franco conta, né? Entre os médiuns mecânicos e os intelectuais. Eu achei estranho, porque a gente foi obrigado a falar aqui agora. Ele falava que ele estava fazendo uma psicografia, conforme está aqui na figura aqui. Ele fazia uma psicografia e, de repente, ele olhou e disse, seja bem-vindo, Maria Silvia. Ele estava psicografando e conversando com outro espírito. Ele escrevia e conversava. E ele perguntou para ela, o que posso ser útil nesta noite para você, Maria Silvia? Você está psicografando uma obra que você vai apresentá-lo em breve. E eu gostaria que a minha mãe participasse dessa apresentação. Nesse exato momento, ele disse, mas eu não conheço a sua mãe. Ele falou, mas vai ficar conhecendo. Eu lhe darei o número do telefone dela. E você vai comunicar com ela, dizendo que foi a filha dela que pediu para ela participar. Nesse exato momento, a psicografia sobe na cabeceira da folha e copia um telefone que a filha estava comunicando para ele passar e entrar em contato com a mãe dela. Continuou a psicografia e ela contou a ele as passagens que a mãe queria ouvir dela e não tinha mais essa possibilidade. E ao final da psicografia, ele relata que ele pega aquele número e liga e realmente era a mãe da Maria Silvia. Mas como que isso daí? Pode ser um trote, pode ser isso.
Então ele dá as características perfeitas daquilo que o espírito disse que deveria ser passado para a mãe. Assim como Divaldo Franco, o Chico, a dona Ivone Pereira, eles eram médiuns mecânicos. Por isso que o livro dos médiuns vai ser interessante, porque de agora para frente ele vai começar a falar de alguns assuntos muito, muito íntimos, muito ligados a nós. E isso só vai enriquecer o nosso entendimento. Eu acredito que quando Kardec escreveu, alguma coisa ele queria nos passar. Ele até relatou que o médium que faz a psicografia mecânica, ele é conhecido como máquina. E o médium intelectual, ele é conhecido como o intérprete. É aquele que recebe a informação, ele transforma e passa ela. Olha que maravilha. Muito bom. Muito bem. Como que os espíritos movimentam um corpo pesado? Será que o espírito pode usar sem o auxílio do médium? Como acontece o processo de transporte de um lugar para outro de objetos? Semana que vem. Semana que vem, próximo capítulo, ele começa na teoria das manifestações físicas. Essa é a parte que vai aprofundar e vai tirar todas as dúvidas que, por incrível, possam ainda estar pairando na mente de cada um aí. Sim, nós vamos contar umas experiências que nós tivemos com o Chico Xavier, inclusive com pessoas de Piracicaba, vizinho nosso aqui. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, que a gente possa realmente receber e ao mesmo tempo doar. Todos nós somos trabalhadores de Jesus. Só agradecer por tudo. Muito obrigado pela presença. É sempre uma alegria para nós, cada reunião que a gente tem aqui, né? E dizer a vocês o seguinte: o entendimento do Livro dos Médiuns é bom para nós, para quem é avô, para quem é pai, principalmente porque hoje as crianças elas estão vindo com a mediunidade muito aflorada. Nunca teve tanta mediunidade em crianças como está acontecendo agora. Esses dias mesmo eu atendi uma criança, olha que coisa impressionante, nós falamos aqui da linguagem, né? Ela, até 6 horas da tarde, é um menino normal. Depois das 6 horas ele não aceita a família e ele fala um dialeto. Ele já teve dificuldade para aprender a falar, porque muitas vezes a criança é uma reencarnação de alguém que viveu num outro lugar, onde o idioma não é o mesmo que o nosso, e ele tem dificuldade. Então se torna difícil. Quem não tem o entendimento da doutrina espírita, do esclarecimento, fica mais difícil. Então é interessante essas reuniões, interessante os vídeos que o Ed falou aí, mas para a gente ir embora, né? Mais uma. Essa é interessante. Olha como que a vivência é que vai contar a trajetória da nossa vida, principalmente quando a gente desencarnar. O presidente de uma instituição de um renome muito forte desencarnou. E o grupo queria muito uma comunicação dele. Ele não comunicava nem no grupo onde ele era o presidente do centro. E aí foram no Chico Xavier. O grupo foram lá no Chico Xavier. Por a primeira vez, nada. Por a segunda vez, nada. Aí na terceira vez eles foram questionar o Chico Xavier. Porque eles davam o nome. Nós vamos falar algumas coisas da semana que vem em diante a respeito das reuniões do Chico Xavier. Eles davam o nome e nada. Aí resolveram ir questionar o Chico pessoalmente. Depois da reunião, falaram: Chico, fulano de tal, ele não comunica. Ah, mas vocês não têm instituição lá? Ah, nós temos. Ele nunca comunicou lá? Não, nunca comunicou. Você vê, já faz um ano, né? Ele era muito humilde, né? O Chico Xavier, ele era tão humilde que ele tinha orgulho de ser humilde. Então, por isso que ele não comunicava. Ele tinha orgulho de ser humilde, quer dizer, humildade falsa. Então não adianta, né? O importante é a gente ir aprendendo, respeitando os nossos limites, porque às vezes a pessoa quer ser santa de um dia para o outro, aí complica. Aí não dá certo. Até a mulher estranha. Uma mulher, esses dias para trás, ela falou para mim assim: seu Nourinho, não sei o que está acontecendo com fulano. Falei: por quê? Ela falou: de repente ele mudou. Eu falei: mas para melhor? Ela falou: para mim é para pior. Por quê? Porque agora ele não conversa mais. Ele falou: vamos conversar só conversas inteligentes. Você só conversa comigo se for conversa inteligente. Não vamos jogar conversa fora.
Eu estou aprendendo o espiritismo. Meu Deus do céu. Isso é uma propaganda ruim para o espiritismo, mas fazer o quê, né? Gente, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. Está encerrada a reunião.